Quero falar de intimidade agora. Tem alguns que eles são a voz do povo, né? As pessoas estão fazendo tudo o que eu queria fazer, mas não tenho coragem. Aí Deus levanta alguém que expressa isso. Eu não sei nem de quem veio, só vi que vem de lá, assim, ó. Bom, mas é um assunto importante dentro do casamento, sim ou não? Bom, o que é intimidade aqui nesse caso? Todos nós já sabemos, mas de uma forma conceitual, nós estamos falando que é o desfrute físico e emocional do casal que gera ainda mais intimidade. E aí uma coisa que é verdade, né, queridos? Intimidade gera mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais proximidade, as outras coisas elas vão se conectar. Menos intimidade, muito distanciamento, não é bom, ela vai para o outro lado. Então, a intimidade é uma coisa muito, mas muito relevante no casamento. O texto bíblico que eu quero deixar como inspiração é o texto de Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, versículo 15, para você deixar anotado, uma instrução da sabedoria da palavra de Deus. Versículo 15 diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio... Aqui temos todos casados aqui e tal, porque eu estou falando de uma coisa que eu vou um pouquinho mais além, tá? Eu vou também apelar aqui, mas vamos falar. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Isso aqui está falando de intimidade sexual. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa. Você não precisa chamar de sua esposa de gazela amorosa. Aqui é uma linguagem poética. Oh, minha gazela amorosa. Você é uma corça graciosa. Pode ser que ela não goste. Então, pode usar outras. Aqui são as expressões que têm a ver com a época e tal. Linguagem poética do livro de Provérbios. Gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. O camarada fica até bêbado. Vocês também gostam, né, gente? Vocês também não são fáceis não, viu? Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por quê? Por que abraçar o seio de uma leviana? Então, olha que instrução bonita. Você tem o seu lar, é lá dentro. Beba d'água da sua cisterna. Para que espalhar suas fontes, repartir com estranhos? Se alegre com a mulher da sua juventude. É com ela que você vai descobrir caminhos. É com ela que a relação sexual vai melhorar. Porque relação sexual tem que ter comunicação. Eu sei que há um tabu para muita gente. De não falar, não conversar. Mas, gente, isso é extremamente bíblico. É uma coisa que Deus criou. Quais são os pontos de atenção no quesito intimidade? A ausência de relacionamento físico por punição, aquilo que eu citei ontem aqui. Então aconteceu uma coisa, o casal não está legal. Ela, normalmente, às vezes mais da mulher, porque o homem é muito visual, né? O homem se estimula muito visualmente, a mulher mais sensorialmente. A mulher, ela se toca mais com as palavras, o homem mais pelo visual. O homem não precisa nem de palavra. Então, normalmente, isso acontece mais pelo lado da mulher. O homem, eu não acho que o homem vai falar assim, não quero ter relação.
Vou te punir agora. Não, camarada não faz isso. Pudesse, ele queria todo dia. Então, às vezes acontece mais da mulher, ela está punindo. Mas pode acontecer também, pode acontecer, né, dos dois lados. Preguiça. Preguiça. Na nossa realidade, vida corrida, filhos, trabalho. E hoje em dia os trabalhos não são mais como antigamente, né, que tinha um horário lá, você trancava a gaveta, guardava a caneta e ia embora, acabou, ninguém toca no assunto com você sobre o trabalho. Não, o trabalho te acompanha, porque tudo hoje é muito digital, muito online, home office. Então, por um lado facilita, por um outro lado, a cabeça está sempre pensando. Vida moderna cansa as pessoas. Se não tiver um planejamento, até para isso, as pessoas correm o risco de chegarem, num certo momento, cansadas. Estão cansadas, não aguenta levantar. E aí, começa a se distanciar. A intimidade sexual, ela é uma coisa que precisa ser pensada. Punição, preguiça, cansaço, estresse. Lógico que ninguém aqui vai pegar esse material, vai olhar na cara do outro e falar, tá vendo? Não importa que você está estressado, não interessa. Lógico que você vai acolher isso, você vai trabalhar isso, mas essas coisas, elas acabam sendo fatores que distanciam e afetam a intimidade do casal. Ou questões de saúde, e que podem trazer desapontamentos e tristezas, porque muita gente também tem as questões de saúde, questões hormonais, as questões enfim, que envolvem os órgãos reprodutores, e que também podem afetar a relação sexual. Só que aí, o que acontece? Às vezes tem gente que vai empurrando com a barriga, simplesmente vai assim, um dia vai ver, mas ela não trata. Se é uma questão de saúde, e sobretudo na nossa sociedade, às vezes tem muitos tabus em relação a essas questões. As pessoas têm muita vergonha de tratar isso de forma mais aberta. E às vezes mal percebe que o casamento já começa a perder qualidade por essa questão. E aí um dos dois começa a olhar para a sua vida, talvez começa a ficar insatisfeito, e o outro já começa, eu acho que eu já não sirvo tanto para você. E a gente vive na sociedade também, né? Na sociedade da beleza, que todo mundo tem que ter um corpo escultural, uma performance sexual que é vendida por aí como algo saudável, como se fosse um universo, onde as pessoas perdem a pureza, a simplicidade, o prazer e a alegria que Deus criou a relação. Então as pessoas vão enchendo de minhoca a cabeça, e às vezes estão com problema de saúde. Às vezes pode acontecer do lado do homem a disfunção erétil, ejaculação precoce. Às vezes questões emocionais afetam muito diretamente isso. Às vezes a mulher tem a ver com outras questões que envolvem a saúde dela. Às vezes ela se sente um pouco constrangida com isso, enfim. E ao invés do casal sentar, conversar, dizer, tem um caminho, vamos tratar isso, tem um especialista, vamos conversar. Não, vai empurrando, deixa passar, deixa para o mês que vem, vai passando. E essa é uma área de comunicação, sexo é uma área de comunicação muito importante. Por exemplo, um casal, a Bíblia diz que a mulher não pode ser, não quero ter relação agora porque eu vou entrar no jejum, por exemplo, oração, vou buscar o Senhor, ou o homem fazer isso, agora eu quero buscar o Senhor, então não vou ter. Não pode fazer isso, se não for consensual entre os dois. Paulo ensina isso. O corpo da mulher pertence ao homem, o homem à mulher, lógico, né? O homem, dá seu corpo aqui, por favor. Não vai uma loucura dessa, mas ela tem que entender, e ele precisa entender, que Deus os uniu também para cuidarem dessa área. E isso precisa ser tratado, porque da nossa experiência a gente sabe que as questões dessa natureza também podem afetar casais, tanto unindo quanto separando.
E aí o que acontece é que um vai se desapontando com o outro, e aí começa a pensar na possibilidade de fazer aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer. Começa, como ele diz aqui, por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Começa a procurar lá fora. Assim sendo, meus queridos, vai trazendo desapontamento e tristeza. Qual que é o fator-chave? Eu já disse aqui, comunicação. O casal, não estou falando que tem que falar disso toda semana, todo dia tem que falar isso, mas o casal precisa quebrar esse tabu. Eu não quero, intervir na vida pessoal de ninguém, mas não tem como fazer uma imersão de casais e não tratar desse assunto. Tem casal que fala assim, não, para nós está ótimo, uma vez por semestre. Estão felizes demais. Amém. Não é agora. Não, agora você não vai pegar o que você está ouvindo aqui e criar um problema. Não, tem que ser. Agora, tem outros casais que, às vezes, uma parte do casal que é exageradamente. Então tem um equilíbrio nessas coisas. Agora, é um assunto que o casal precisa falar de sexo. Às vezes a pessoa não fala de sexo em casa para falar de sexo lá fora. Sabe o que acontece? Começa a falar com quem não deveria. Eu já vi casamento acabar por causa disso. É o homem que começa a falar, é a mulher que começa a falar com o homem. Trabalha muito junto, está muito junto, não sei o quê, só que ela não conhece os defeitos do camarada. Só vê um lado dele. Daqui a pouco se sente à vontade, não tem ouvidos dentro de casa, marido não senta para ouvir, para conversar, começa a compartilhar, meu casamento não está bem. Não está bem, pô, acabou nisso. Aí no outro dia aí teve um negócio lá, almoçaram juntos, meu casamento não está bem, já faz tempo, já deu mais informação. A cabeça do homem já está pensando, já não está bem, não faz tempo. Ela deve estar com vontade. Já não está bem, não faz tempo. E vai abrindo mais o coração, conversando com pessoas que você não tem que falar com pessoas que não seja sua própria esposa, seu próprio esposo. Mas pastor, ela não ouve. Ele não quer falar disso. Então assim, isso precisa ser tratado dentro do lar. Se a coisa não resolver, você tem ajuda externa. Tem gente que fala assim, não confia em ninguém. Lógico, não é você sair, mas Deus levanta pessoas com sabedoria para ajudar nessa questão também. E eu creio nisso. Agora, prefere não falar, prefere abrir o coração com outras pessoas. Qual é o reforço que eu dou para os casais nessa área? Não deixar que os variados assuntos afoguem o tempo e a necessidade de intimidade de contato físico do casal. Porque às vezes o contato físico, a relação sexual, também não envolve só penetração o tempo todo. Tem gente também que não aproveita também. Você sabia que uma intimidade sexual às vezes pode terminar sem penetração? Estou entrando aqui, porque eu sondei o ambiente aqui. Não tem nenhum tinha aqui, Maguetinho. Tá. E também não estou falando nada absurdo, estou falando porque às vezes ele pega a informação no recorte e vai falar ao pai dele, o pastor falou que a penetração... Você estava onde, filho, hoje? Né, Marcão? Olha o ambiente aí. Tá? Então, não é, às vezes pode acontecer sem penetração, sobretudo ocasionalmente por uma questão de dificuldade sexual, que envolve o órgão reprodutor, uma limitação, um impedimento, uma questão de saúde. Poxa, mas teve toque, teve abraço, teve carícias, teve carinho. Aí tem que descobrir como é que o outro também gosta. E pode acabar sem a penetração. Que também tem relação que teve penetração, mas não teve intimidade. Teve lá, 3, 2, 1.
Ô. Boa noite. Bom dia. Não teve nada, não teve olhar nos olhos, não teve cada um para o seu lado, cada um resolveu o seu problema e tchau. E, olha, eu estou lendo a Bíblia, gente. Isso aqui, quem fala assim, olha, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Quem está falando isso aqui, não é a mentalidade de alguém que foi lá, fez penetração e tchau. Isso aqui tem apreço, tem apreciação, tem olhar nos olhos, tem abraço, tem uma palavra, tem uma coisa, que é percebida como intimidade. Para alguns casais, definir o momento com antecedência pode funcionar bem. Porque às vezes, não dá, já faz 3 semanas, não dá, está correndo, a vida está corrida, é noite, dia, é uma loucura, está cansado, está acabada, não dá. Então, faz aquilo que eu falei, senta, aí não vai conversar com os filhos perto, né? Aí o casal fala assim, projeta, tá hora, planeja, ué. Gente, é coisa simples. Definir um momento com antecedência pode funcionar bem. Agora tem gente que não gosta que fala, não é para falar, não gosta, tem que acontecer. Mas isso não está acontecendo. Vai acontecer quando o cometa Halley passar aqui. Então, se não está acontecendo, então planeja. Simples. A questão é tratar este assunto com a ótica de Deus e não da forma caótica difundida por outros meios, que não seja a palavra. E aí sim, a nossa mente tem que estar recheada com a palavra do Senhor, amados. Porque senão você vai absorver uma referência ruim. Você vai achar que relação sexual é performance. Cuidado, você que teve uma vida sem Jesus, que teve muitas experiências lá atrás e quer trazer tudo para dentro do casamento. Tua esposa não é qualquer mulher, tá? Revirar, achar um buraco. Cuidado. Tenha corça graciosa, gazela, que é? Gazela amorosa, corça graciosa. Olha que palavra, olha que poesia, né? Você fazendo a transposição para o nosso tempo, como eu disse, você não vai chamá-la assim, mas o espírito deste respeito, deste amor. Então cuidado se você teve lá e você quer reproduzir isso dentro do seu casamento, como se fosse performance. Cuidado, porque é uma área muito sensível, é uma área que Satanás ataca bastante. Vocês concordam comigo que é uma área que ele ataca muito essa área? O nosso país, sobretudo, gente, país latino, país de alta sensualidade. A cabeça das pessoas o tempo todo, você não precisa procurar, parece na tua frente. A forma como as pessoas se vestem. Como você vai ver uma notícia, deixa eu ver aqui, vou entrar para ver aqui uma barbearia. Pode aparecer alguma coisa, você não corre atrás, essas coisas podem aparecer. Sensualidade. Então, nós precisamos tratar isso com seriedade. Quais são as dicas que são dadas aqui? Aplicação. A forma como trato a intimidade em meu casamento é saudável e bem comunicativa? É algo para o casal. Como eu falei do tempo aqui, do planejamento, às vezes tem casal também que quer, talvez fosse desnecessário falar isso, mas assim, não, então já que não, vamos deixar programar, todo dia pares, né? Dia pares. Então, quer dizer, hoje é dia par, já não quer saber, não quer nem saber como é que está a pessoa, não teve um contexto,
Não teve contexto. Então, eu sempre acho assim, que os extremos são ruins. Tem gente que precisa de muito ambiente. Não, tem que estar assim perfeitamente, senão eu não vou ter intimidade com ele. A Bíblia diz que esse tipo de coisa expõe um dos cônjuges. Às vezes era um tempo que você não está assim, nossa, estou muito apaixonada hoje. Mas lembre-se, a palavra de Deus diz que nós não podemos também impedir isso. Então, repito, não é você também estar de qualquer jeito, estar num dia ruim, mas você precisa entender que nem sempre vai ter aquele ambiente, nossa, super preparado. Por um outro lado, você não precisa bem tratar isso de forma tão fria, como eu disse aqui, um ambiente sem intimidade, com relação sem intimidade. Existe essa possibilidade. A possibilidade de ter relação sexual sem ter tido intimidade. E também pode ter intimidade sem ter tido penetração. E intimidade com penetração. Beleza. Segunda coisa, entendendo o valor da intimidade, o que farei para melhorá-la? Então, uma coisa que a gente propõe que o casal, em algum momento também, converse sobre esse assunto, porque, repito, por não conversarem sobre isso, é uma área de muito ataque de Satanás na mente das pessoas. Porque existe um tipo de pecado que resiste dentro de muita gente, eu esqueci o nome desse pecado, mas é um pecado assim, eu só não faço porque eu não tenho coragem. Se eu pudesse, eu faria. Não é a defraudação. Defraudação é quando você cria, quando você estimula, mas você não tem legalidade para suprir. Então, por exemplo, isso acontece muitas vezes no namoro. Vai lá, quer criar um clima quente, mas não tem legalidade, porque não tem uma aliança, não tem um comprometimento diante do Senhor de que vocês vão construir. Então você está defraudando, você está despertando uma expectativa numa pessoa, expectativa que você não tem legalidade para suprir. Isso é defraudação, isso é pecado. Então não vai suprir, poxa, não cria expectativa. Mas tem um outro tipo que se eu pudesse, eu me envolveria com essa pessoa. Só não faço porque não dá, e porque eu não tenho coragem. Então, quer dizer, dentro do coração tem um negócio que não está bacana também. Porque o melhor dos mundos lógico, tentação as pessoas podem passar, isso pode acontecer. O ser humano, ele é hormonal, isso pode acontecer, mas assim, alimentar, nutrir isso, poxa, eu me envolveria com essa pessoa aí. Só não faço porque senão vai ficar mal para mim, isso vai ter um problema. Só não faço porque eu tenho coragem. Dentro de mim, eu estou igual aquele menino, fica de pé, filho. Fica de pé, filho, senão você vai ser... Aí ele fica de pé, mas por dentro eu estou sentado. Tem gente que por fora não faz, mas por dentro faz. Então, essa é uma área assim, por que você faria? Então tem alguma coisa que não está ajustada, seu coração... Se veio a tentação, se passou algo, a Bíblia diz que você tem que levar todo o pensamento cativo a Cristo Jesus. Então, não alimente isso, não nutra essa possibilidade, não fique criando cenários na sua cabeça. Não fica brigando com o pecado. Com o pecado você não briga, você foge, você resiste ao diabo. Do pecado você foge. Não fica dividindo sua mente. Amém, amados? Porque tudo que é criado na mente, ela vai criando um cenário para uma possibilidade de acontecer. Então você entenda que é isso que Deus espera de você, e o reforço que eu dou, vocês conversarem também sobre isso, de forma respeitosa, como a Su falou, a admiração, ela pressupõe respeito, que foi o que ela começou a falar. Por que eu posso admirar o meu cônjuge? Porque eu respeito a Deus, porque eu admiro o Senhor, eu sei expressar isso. Então, se você tem respeito por essa pessoa, conversem sempre respeitosamente. Nunca, eu lembro que no início do nosso namoro, né, Su, a gente conversou no início que a gente não ia levantar nossa voz, a gente não ia gritar um com o outro. Nós conversamos no início do nosso namoro, não iríamos gritar, e nunca gritamos. Então tem gente que não sabe conversar também, vai conversar um assunto mais sensível, já começa a ficar bravo, não dá nem para conversar. Então, minimiza,
respeito, amor, orem juntos. Se perceber que às vezes o assunto não está indo legal, Senhor, ajuda-nos a tratar sobre essa questão. Repito, não subestimem a questão da intimidade. Tem casal falando sobre um monte de coisa, mas não fala de intimidade. E às vezes um dos lados está insatisfeito. Conversa. E não significa que você conversou, já resolveu no mesmo dia. Às vezes a pessoa também vai precisar assimilar, ela também vai precisar aprender, ela também vai precisar ter esse tempo para poder se alinhar com você. Em nome do Senhor Jesus. Feche um pouquinho os teus olhos. Tem mais uma área aqui, mas eu vou concluir aqui, só fazer uma oração nessa área. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que esta área da intimidade não seja uma área como Satanás tem feito na vida de tanta gente, destruído tanta gente, exposto tanta gente, trazido vergonha para tantas pessoas, causado humilhação, estragado casamentos inteiros. Que o Senhor possa poupar e possa proteger cada um dos casais aqui presentes. Pai, se alguém aqui às vezes não tem ânimo para falar, às vezes não sabe como tratar disso, peço que o Senhor traga sabedoria e discernimento, Pai. Traga discernimento para que essas coisas não sejam desvalorizadas ou tratadas de qualquer maneira. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Se alguém aqui estava alimentando pensamentos de adultério, se alguém aqui estava com a sua mente já sendo atacada, se envolvendo emocionalmente com alguém, que este laço diabólico seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz que nós precisamos nos alegrar dentro da nossa casa e não com estranhos. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo que o Senhor proteja cada lar aqui. Em nome de Jesus. Amém.